Olá, boa tarde. Daqui Marco Souza, do projeto Verdades do Corpo. Mais uma vez, isto é um vídeo que eu também quero partilhar. Isto tem sido uma série de vídeos, para mim têm sido importantes para divulgar parcelas do meu trabalho e de considerações e observações que eu considero bastante úteis. Pelo menos partilhar isto com as pessoas que seguem o meu canal e que têm alguma forma, algum interesse em pesquisar sobre estes temas e ir um bocadinho mais além dos seus sintomas. Porque no fundo, não é? Quando nós fazemos esta investigação e buscamos estas informações, nós temos um propósito positivo de nos sentirmos cada vez mais conscientes, melhor para nós próprios, mais saudáveis, equilibrados, mais empoderados, mais tudo. Não é? Tudo que nós sentimos que há algo que nos está a bloquear e que de certa forma nós estamos aquém desse potencial. Considero que esta informação pode ser uma espécie de uma alavanca que permite tomar consciência. Por vezes podem ser consciências duras de sentir, mas por outras podem ser também libertadoras. Por isso, neste sentido, hoje particularmente eu quero partilhar aqui um tema que surgiu em consulta e que surge frequentemente em consultas. Aliás, foi-me trazido através de um jovem de 19 anos de idade que tenha, digamos, um anseio legítimo de ter sucesso na vida, não é? Neste momento está numa fase inicial da sua carreira, está a apostar em termos pessoais, em termos amorosos, ou seja, está a iniciar uma vida, não é? Uma vida inicial de adultez, e o objetivo, o motivo da consulta até foi mesmo no sentido de procurar compreender o porquê da desvalorização emocional que ele sente em relação às tarefas que faz e até mesmo em relação a si mesmo. Por vezes, este sentimento de desvalorização é um sentimento muito difícil de descrever, porque acaba por ser um sentimento abstrato, é algo que a pessoa sente, que descreve, que se compara inferiormente com a maioria das pessoas e que não há razões para isso. E isto é um sintoma muito comum, muito mais comum que nós imaginamos. Toda a gente, creio eu, passou por uma fase na vida em que isso acontece. Essa foi uma estrutura emocional que me comandou durante muito tempo a minha vida e que ainda estou a aprender também, de certa forma, a solucionar parcela a parcela, centímetro a centímetro, esse dilema da desvalorização, mas que finalmente não estaria aqui a fazer esta partilha deste vídeo se não tivesse, de certa forma, alcançado algum sucesso, senão não seria possível estar a partilhar esta informação. E porquê? Porque que essa pessoa, esse rapaz, inteligente, um jovem cheio de potencial, o que relata é que sempre que vai iniciar alguma tarefa, alguma atividade, algo que ele gosta, algo que ele sente que se comprometer vai-lhe trazer sucesso, vai-lhe trazer concretização de objetivos. O que ele diz é que sempre que ele encontra esses momentos, ele fica preguiçoso, segundo as palavras dele, não é? Porque normalmente é um adjetivo que nós usamos quando nós não compreendemos os processos inconscientes, não é? E ele próprio diz: eu sou preguiçoso, porque no momento em que eu quero fazer coisas que são importantes para mim, uma preguiça bate-se de mim e o que eu sinto é uma espécie de uma desmotivação, de um cansaço, de uma tristeza, e o primeiro automatismo que eu tenho é não olhar para a tarefa, se for que seja um trabalho de estudo, quer seja outra atividade qualquer que ele gosta, e ir logo automaticamente para o telemóvel, imaginar estar a andar de bicicleta, ou seja, basicamente a energia deixa de estar para aí e passa a estar para outro lugar que não aquilo que ele supostamente gostaria de investir. E o que normalmente se chama de procrastinação, né, que é um tema que está muito na moda. Procrastinação, existem várias explicações para a procrastinação, mas basicamente a procrastinação, ao fim e ao cabo, é uma estratégia de não comprometimento com uma tarefa. E os sintomas podem ser esses. Podem ser o colapso energético, a sensação de falta de foco, a sensação de frustração, etc, etc, etc. O que é que acontece? E aqui é que acho que é a parte importante que eu quero introduzir e olharmos para este sintoma de uma forma lógica, de uma forma biológica, não de uma forma baseada em crenças e opiniões e em dogmas. O que eu quero olhar para este sintoma é de uma forma simples. Isto é, se à partida nós temos o desejo de avançar, nos mover em algo que nos faz bem, em algo que é propriamente nosso, e esse movimento é travado,
ou seja, por colapso energético, por cansaço, procrastinação, etc, 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 significa que este compromisso comigo próprio, à partida, a última análise deste compromisso é o sucesso. Isto é, se eu concretizar os meus objetivos, eu passo a sentir uma pessoa com sucesso, uma pessoa com objetivos alcançados, uma pessoa com valor. Então a pergunta aqui é: qual seria o perigo de ter sucesso? Isto é, qual é que o meu inconsciente sente, qual é o perigo que o meu inconsciente sente ao ter o sucesso, ao ser visto, ao ser vista, ao ser o centro das atenções, ao expressar-me ao mundo, a demonstrar e a criar algo. Então aqui esta questão do bloqueio ao sucesso, esta questão da procrastinação tem uma função positiva. A função positiva é proteger-nos de um perigo imaginário, emocional e inconsciente. E aqui é que está a chave. O primeiro passo que posso perguntar quando estou bloqueado numa situação dessas e que eu quero avançar, seguir com o projeto e sinto que há alguma coisa que me impede, é o que é que eu sinto, ou o que é que eu poderia sentir, ou o que é que eu imagino sentir caso eu consiga ter sucesso nos objetivos que proponho para mim próprio. Então é aqui que realmente vamos abrir a janela, não é? Porque a partir do momento em que criamos esta proposta, o primeiro passo é abrir a janela e compreender de onde é que vem essa proteção. E aqui neste caso, por exemplo, neste caso deste rapaz, ao fazer esta pergunta, ele começou a perceber, começou a, digamos, a estabelecer a relação e a distanciar-se um bocado desse autojulgamento que ele tinha com ele próprio de facto ter este sintoma e começou a olhar de uma forma mais distante e mais desapegada, mais racional e começou a compreender através da história de vida dele que houve uma fase da vida dele em que ele realmente era uma pessoa que se dedicava, que tinha, de certa forma, esta capacidade de ação, inteligência, curiosidade, só que chegou a um dado momento em que começou, de certa forma, a sentir-se especial. Isto é, ele começou a perceber que se eu for inteligente, se eu for expressar tudo o que eu sou, eu automaticamente vou ser criticado pelo meu meio, vou ser criticado pelos meus colegas, porque foi exatamente isso que aconteceu. Houve um momento da vida dele em que, para ele poder enquadrar-se num grupo, no qual ele podia buscar, como é normal, num jovem adolescente, ele teve, de certa forma, que subestimar-se ele próprio, teve que se desvalorizar, teve que se anular, teve que se mascarar para poder integrar no grupo. E então, a partir daí, caso ele conseguisse demonstrar o valor dele, muito certamente, a primeira regra que poderia acontecer, ou a primeira questão que podia acontecer, podia levar a uma questão de abandono. Isto é, se ele expressar a pessoa que ele é, se ele expressar a inteligência dele, se ele se afirmar como ele é, ele podia se dar como especial, arrogante, como o maior daqui do sítio, o que tem a mania, basicamente, não é? E isso faz com que automaticamente ele tivesse que rebaixar os seus standards para poder estar novamente nesse lugar. E este aqui é um exemplo, porque podíamos encontrar vários exemplos, porque se puder, cada pessoa tem a sua história. E por vezes este perigo pode vir de mais além, pode vir de mais longe, pode vir a existir uma espécie de uma proibição ao sucesso, porque isso implicaria uma espécie de uma ativação de uma ansiedade e de um medo existencial. Muita gente acontece, por exemplo, quando quer projetar e quer seguir em frente, é assolada por uma ansiedade incrível, do qual sente que é quase como uma sensação de medo que vão morrer. E normalmente esses medos mais intensos, que vão mesmo até ao nosso sistema nervoso autónomo e nosso sistema nervoso simpático e vai mais no nível mais profundo do nosso corpo e do nosso subconsciente, por norma são medos que já vêm de outros lugares, podem vir desde a nossa infância, podem vir de intrauterino ou pode vir de situações da árvore genealógica que nós podemos trazer essa como informação. Por isso, é sempre muito interessante pesquisar este tema e darmos a hipótese em imaginar-nos como é que seria se nós tivéssemos sucesso. E numa primeira fase, claro que este exercício poderá ser um pouco aborrecido, porque ao fazer este exercício, o colapso energético vai ter que entrar. Porque o colapso energético é uma forma de proteger da alta ativação do nosso sistema nervoso central. Ou seja, eu não vou querer sequer pensar sobre isto. Eu acho que isto nem é tema. Eu prefiro ficar na norma do que sentir esta ativação. E numa primeira fase, é normal existir um colapso energético. Mas se insistir e se procurar ter o acompanhamento certo e alguém que nos esteja connosco e de certa forma nos acompanhe de uma forma curiosa e observadora, a perceber o que é que está a acontecer ao meu sistema nervoso, quando me permito avançar,
Muito possivelmente a segunda fase que vai acontecer com o nosso sistema nervoso e com a nossa fisiologia emocional é a ativação da ansiedade. Isto é, começa a surgir medo. Isto é, a partir do momento em que começo a imaginar poder criar esta autonomia, esta individualidade, há aqui um alarme no meu cérebro que diz: se tu fizeres isto, muito possivelmente corres o risco de ser ou abandonado, ou ser rejeitado, ou rejeitada, de ser humilhado, ou humilhada, de sofrer injustiça, sofrer traição, e vai ativar o núcleo das nossas feridas, colocando-se à frente daquela que é mais importante, aquela que é central. Porque por vezes acontece que quando nós damos esse passo, muito possivelmente essa história que está lá guardada, que é própria nossa e não é de mais ninguém, por mais que nós tenhamos o outro lado de ataque, ela vai entrar em ação. Por isso, aqui nós podemos fazer duas coisas. Em primeiro lugar, o primeiro passo que nós podemos tomar realmente este processo é esta toma de consciência e esta profunda sinceridade em relação a este bloqueio e perceber que ele é real e procurar evitar desculpabilizar-se, ou seja, se eu tivesse isto, se eu tivesse aquilo, se eu fosse esta ou se fosse aquela, eu se calhar já conseguia ter sucesso. E primeiro sair um bocadinho desse frame e fazer esta honesta pergunta: qual é o perigo de eu querer avançar em relação aos projetos da minha vida? Este é o primeiro passo. O segundo passo, pedir ajuda, bastante pedir ajuda. Fazer um trabalho psicoterapêutico com alguém que, de certa forma, tenha este conhecimento e mapeamento de dinâmicas inconscientes, alguém que trabalhe na área da psicossomática, alguém que trabalhe na área do inconsciente, mas alguém que tenha esta prática, esta experiência neste mapeamento e saber deslocar até inconsciente através de estados alterados de consciência, através de métodos específicos, para começar a tolerar esta sensação de medo. Porque o objetivo o que é? É não paralisar com este medo. O objetivo é perceber que ele está aí, que ele é real, que vai estar sempre aí e que o passo que nós podemos fazer é tolerar cada vez mais e transformar esse medo em força e em coragem. E isto é um processo que facilita quando nós conseguimos compreender a causa e a origem deste medo. Por isso, deixem os vossos comentários, se quiserem partilhar também o vídeo, esteja à vontade, façam subscrição neste canal e vamos mantendo aqui em contacto. Qualquer tema que também surja, eu vou partilhando com vocês. Obrigado por estarem aqui.